Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. A gente vai ler a história de Abraão e Sara hoje, e uma parte específica da história, onde eles receberam de Deus a promessa. Eles já sabiam disso, mas o Senhor avivou a promessa de que eles seriam pais de grande nação. Gênesis capítulo 18, versículo... pode levar isso aqui se quiser, bota ali do lado para mim, obrigado. Gênesis 18, versículo 10, diz assim o texto: então disse o Senhor: voltarei a vocês na primavera. Isso aqui, Abraão estava recebendo de 3 peregrinos, que eram a imagem de Deus, de acordo com o texto. Então disse o Senhor para Abraão e para Sara: voltarei a vocês na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutou a entrada da tenda atrás dele. Os homens falaram: ó, vocês vão ter um filho. Abraão e Sara, diz o versículo 11, já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. De acordo com alguns historiadores, eles estavam na faixa, na casa de entre 90 e 100 anos. Você imagina, não tinha como mais. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Você veio tarde, Deus, você está atrasado, não vai dar. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E no versículo 14, que é o tema do que a gente vai falar hoje, o próprio Deus falou: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a vocês, e Sara terá um filho. Isso aconteceu ou não aconteceu, gente? Aconteceu. Quem chegou? Isaac, o filho da promessa. Esse texto, ele resumido, nos leva a essa afirmação. E a única afirmação que eu tenho que falar, na verdade eu não quero nem pregar hoje aqui, eu quero só fazer uma ministração, aquecer alguns corações aqui. Talvez essa realidade já tenha se esquecido para alguns aqui, porque o tempo passou, porque tudo que foi prometido, todas as palavras que se prometeram, nada se cumpriu. Mas é como se esses caminhantes mais uma vez estivessem vindo na nossa direção e falado assim: lembra do que foi prometido? Você pensa que a promessa de Deus, ela se perde com o tempo? Você pensa que a promessa de Deus se perde porque simplesmente as pessoas falaram o contrário? Era como se o anjo do Senhor... liga para mim, por favor, aqui o teclado, por favor, Edson. Era como se o anjo do Senhor estivesse nesse momento indo na sala da nossa casa, como estava aqui, e mais uma vez nos relembrando essa verdade: nada é impossível para Deus. Sara e Abraão tinham recebido a promessa de serem pais de uma grande nação. Sara era infértil, não tinha como ter filho. Mas um dia Deus falou: ó, os seus descendentes são tão numerosos, serão tão numerosos, você não vai poder nem contar. Olha para a areia da terra, dá para contar? Não dá. Agora olha para a estrela do céu. Foi o contrário, primeiro a estrela, depois a areia. Olha só, é um número tão grande, vocês não vão contar. É o que vai acontecer para vocês. Para o povo de Israel, ter descendência era sinônimo de prosperidade, era a maior bênção que você poderia ter. Só que Sara era estéril, e muitas décadas já tinham passado, sabe? Eles provavelmente tinham mais de 90 anos, era impossível ter filho. E Deus vem visitar esse casal. Eles moravam num deserto, o deserto de Ur dos Caldeus. Eles moravam nesse deserto e viviam a sua vida organizada. Tinha o seu sobrinho Ló. A vida ia bem, mas a promessa de Deus não tinha se cumprido. A promessa de que eles seriam um pai de grande nação ainda não tinha se cumprido. E de alguma forma, duas posturas se aconteceram aqui. A postura de Abraão, que estava acompanhando o próprio Deus vindo, porque os 3 peregrinos vieram no horizonte e claramente eles entenderam: é Deus nos visitando, Ele veio trazer algo. Abraão vira para sua esposa e fala assim: vai atrás, faça alguns pães,
traga pão, traga bolo, vá na cozinha, ajuste, vamos receber os homens de Deus da melhor forma possível. Mas Abraão ficou aos pés daqueles caras. E a comida chega, diz o texto bíblico, se a gente for ler desde o versículo 1, mas claramente Sara vai lá, estava diante de Deus, dos homens do Senhor. Ela deixa a sua comida e volta para a cozinha. Volta para a cozinha. Deus na sala, Abraão lá, mas Sara volta para a cozinha. Eu queria que você guardasse essa informação com você, porque esse é o fechamento da minha mensagem. Mas o que acontece é que aqueles homens viraram para Abraão em determinado momento da conversa e falaram assim: cadê Sara? Cadê a sua mulher? Ele falou: está lá na cozinha. E os homens, sem que a Sara estivesse no lugar onde eles estavam, os homens falaram: Abraão, então se você está aqui para receber algo de Deus, avise a sua mulher que na próxima primavera nós vamos voltar aqui e ela vai ter um filho nos braços. Só que a história não termina aí. Sara estava lá, fazendo as coisas rotineiras e cotidianas da vida, porque quem não sonha com sonhos impossíveis acaba fazendo o que dá. E aí, fazendo um bolo, entre o bolo e o outro, lavando uma louça, Sara falou assim: chegou tarde, agora já tem mais de 90 anos, não tem mais semente, pele enrugada, agora é impossível. Só que o Senhor disse o texto: por que Sara ri? Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Pergunta que eu quero começar com você, e mais uma vez, eu não vim aqui hoje para trazer princípios absurdos, eu vim te lembrar o que você já sabe. A primeira pergunta, e a pergunta crucial dessa manhã é: você crê nessa palavra de que nada é impossível para o Senhor? Seja sincero. Você crê? Você crê que Deus pode fazer o impossível no seu casamento? Você acredita que Deus pode mudar a perspectiva do seu trabalho, inclusive mudar a sua história? Entende? Você crê que Deus pode fazer algo que todo mundo diz que é impossível, mas Ele te prometeu e Ele pode vir e com uma palavra, tudo começar de novo, tudo mudar, uma nova história, uma nova perspectiva. Você crê nisso? Eu posso te afirmar que a maioria daqui acredita quando é com os outros, mas quando é consigo mesmo, eu duvido que se Sara fosse Sara e a prima dela não tivesse com problema de esterilidade, ela ia falar assim: não, vamos orar, Deus, nada é impossível para Deus. Mas com ela, o que ela fez? Foi para a cozinha enquanto Deus falava e riu do próprio Deus. Agora não dá mais. Essa foi a percepção da história, essa foi a perspectiva da história. Mas preste atenção nisso que eu vou falar. Nós não cremos, preste atenção, esse é o princípio inicial. Nós não cremos realmente em Deus, a menos que a gente creia no pacote todo. Vou repetir: nós não cremos realmente em Deus, a menos que a gente não creia no pacote todo. E mais especificamente aqui, nós não cremos realmente em Deus, a menos que a gente não creia no Deus que pode todas as coisas. Não. Quantas vezes eu recebo no meu gabinete gente com problema de casamento, com uma família destruída, e eu pergunto assim: vocês creem que Deus pode restaurar o casamento de vocês? Eles encolhem, porque eles estão ali, um para justificar o outro, para dizer não dá mais. Peraí, vocês creem? Eu vejo que a história é diferente. E a pessoa até diz assim: eu acredito, mas na verdade não acredita em coisa nenhuma. Pessoal, preste atenção nisso aqui. Se não acreditamos num Deus que pode mudar qualquer realidade, nós não damos legalidade, nós não damos acesso para que Deus venha e faça absolutamente tudo para mudar a nossa vida. Ele não pode fazer se a gente não dá acesso, não tem jeito. Uma vez me ligou uma pessoa que inclusive se batizou na nossa igreja, e ela não mora mais aqui. Ela falou: pastor, eu queria muito ir no seu gabinete, eu e minha esposa. Eu não conhecia a esposa. E eles chegaram lá, ele e a esposa, e eles começaram a falar: pastor, a minha esposa ela tem uma doença, ela tem toque, mas o toque severo, sabe toque?
transtorno obsessivo compulsivo tem toque severo, ela tem uma doença muito severa. A nossa vida foi diminuindo. Era um casal com uma condição financeira muito boa, mas a nossa vida foi diminuindo a ponto de hoje a gente morar numa kitnet. A gente mora numa kitnet, porque quanto menor é o ambiente para minha esposa, mais controlada ela fica. Realmente, a coisa era difícil. E por causa disso, pastor, ela recorreu a uma alternativa. E ele, novo convertido, rapaz, viu Deus transformando a vida dele, ele foi lá pedir ajuda. A alternativa que ela teve foi o seguinte: ela fez pacto com demônios, para que os demônios pudessem acalmar ela. E ela na minha frente assim. Eu falei, pô, que legal, hein? Que legal. Nossa, eureka. Que bacana. E ela tomou a palavra e falou assim: pastor, quando eu estou possuída, realmente acaba a minha ansiedade, acaba o meu toque. Pô, caramba, engano, né? Diabo é fogo, engano. Aí ele falou assim: pastor, hoje eu trouxe, o marido falou, hoje eu trouxe a minha mulher aqui, para você orar por ela ser liberta, e isso tudo acabar. Ela vai ser curada hoje. Falei, uau. Aí o que o Senhor ministrou no meu coração naquele momento foi a palavra de Mateus capítulo 12, versículo 43. Vocês conhecem? Jesus vai falar sobre possessão. E ele fala assim, que uma coisa é a libertação, outra coisa é o exorcismo. É basicamente isso que Jesus fala. Se você tirar o demônio, porque o nome de Jesus é poderoso, gente, para tirar qualquer demônio. Não precisa ficar com medo. O nome de Jesus é poderoso. Mas só que diz o texto bíblico que libertação é uma questão de ocupação. Ocupação. O que isso quer dizer? A gente tira no nome de Jesus, diz o texto bíblico, se a gente não coloca nada no lugar. Vocês lembram desse texto? Se a gente não coloca nada no lugar, Jesus falando isso, volta 7 vezes pior. Então, libertação é tirar para colocar o Espírito. Não tem como você tirar e não colocar nada no lugar que não seja o próprio Deus. E eu virei para aquele marido desesperado, para aquela mulher, e eu falei assim, aquele marido desesperado, eu falei, existe algo que eu preciso fazer antes. A tua mulher precisa decidir, porque senão eu vou fazer um mal para ela. Vocês concordam comigo? Se expulsar aquele demônio e ela não quiser colocar nada no lugar, vai piorar. E aquele marido ávido para ver a mulher dela transformada. Eu perguntei para ela, minha querida, eu preciso entender se você acredita num Deus do impossível, que inclusive vai te levar para uma vida melhor do que essa que você tem com os demônios, que paliativamente tem cuidado de você. Você quer Jesus? Aí o marido regolou um olhão, e ela falou assim, eu não quero, eu não estou preparado. Aí o marido fez assim, sabe? Daí eu falei para ele, meu querido, você entende que eu não posso fazer esse mal para sua esposa agora? E eu falei para ela, mas você vai melhorar com Jesus. Você pode ter certeza, Ele vai cuidar disso. A sua doença vai melhorar, eu creio que Ele pode te curar. Ela virou para mim e falou assim, mas com os demônios na minha doença, pelo menos eu melhoro um pouquinho quando eles estão comigo. O marido abaixou a cabeça triste. Eu tive que mandar aquela família embora sem poder fazer nada. O princípio único aqui é, só vive milagres, só vive cura, só vive libertação quem acredita num Deus do impossível e que dá espaço na sua vida para que Ele possa fazer milagres. Nós somos do tamanho do Deus que nós damos legalidade para que Ele seja. Não tem jeito. É a própria palavra do Senhor que diz, tudo é possível, o quê? Tudo é possível ao quê? Existe uma condição. Vocês não concordam comigo? Não é tudo é possível, somente ao que crê. Ou seja, o tamanho do Deus Todo-Poderoso é se você dá legalidade e acesso para que Ele venha e intervenha com todo poder. Tudo é possível ao que crê. Tem gente aqui que não teve a sua vida transformada porque simplesmente acha que o sobrenatural é só para o outro, os milagres são só para o outro.
Vida plena é só para quem nasceu em berço de ouro. Pode parar com isso. Não é isso que a Bíblia diz. O próprio Jesus nos lembra hoje: tudo é possível ao que crê. Só vive milagres quem acredita no Deus do impossível. E aqui eu quero trazer 3 exemplos de Deus do impossível que transformou a área da vida de alguém. O primeiro exemplo que eu quero contar está lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17 diz o seguinte: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, falando para Jesus, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogam no chão. Imagina o coração desse pai. Imagina, gente. Onde quer que eu o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O filho estava endemoniado. Então eles trouxeram o menino. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O moleque caiu endemoniado, foi para o chão. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Olha o que o pai respondeu: desde a sua infância. Imagina. E essa infância aqui, não me explique isso teologicamente, tá? Não tem explicação. É de bebê. É isso que diz no grego. Não sei explicar isso teologicamente. Desde a sua infância, respondeu ele. Olha o que ele faz. Muitas vezes o diabo tem lançado ele no fogo. Imagina o cara todo queimado, o moleque todo queimado, desfigurado. Imagina o coração desse pai. Na água também tem lançado para matá-lo. Imagina o desespero do pai de saber que o diabo está tentando matar o filho. Imagina quantas noites o pai não dormiu, gente. Meu filho vai morrer, vou trancar meu filho. Tem os pais que fazem isso. Por causa de filhos com droga, tranca os filhos em casa com corrente. Vou trancar meu filho. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus responde, que é tudo a ver com o que a gente acabou de ler do primeiro texto. Se podes, disse Jesus, o quê? Tudo é possível ao que crê. Uau! Tudo é possível. Esse é um verso chave. Tudo é possível que crê. Imediatamente, diz o texto, o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer na minha incredulidade. Ou seja, aumenta a minha fé. É engraçado, eu creio, mas não crendo. Sabe o que o texto nos ensina aqui? Que Deus não quer a melhor fé do mundo. Deus quer um pouquinho que seja. Mesmo a sua fé cambaleante, Deus fala assim: cara, se joga, me experimenta, deixa eu fazer, eu vou acrescentando fé à medida que você vai. Eu creio, mas me ajuda, Deus. É isso. Versículo 25: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo... Engraçado, Jesus não quis fazer alarde, né? Vocês estão percebendo aqui, ó, está juntando muita gente, vou acabar com esse negócio logo. Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E aquele menino foi liberto imediatamente. Sabe, pessoal, esse menino era um caso sem esperança, um caso perdido. E eu pergunto para você hoje: você crê que Deus pode resolver um caso sem esperança na sua vida? Aqui era um problema sério familiar. Você acredita que a sua família, nesse caso sem esperança, nesse filho endemoniado, que Jesus pode num piscar de olhos fazer assim, ó, é novo? Você crê nisso? Domingo passado agora, no final do culto, hoje a coisa está só demônio aqui, vou falar mais um. Tá ruim agora. Domingo passado, no final do culto, a gente estava lá, não sei o quê. Daí daqui a pouco veio o pessoal da recepção e falou: pastor, esse rapaz quer oração. Eu senti que ele estava alcoolizado. E ele falou assim, eu falei: por que você quer oração? Eu estou esperando o quê? Quero que você ore pela minha vida, quero que você me cure, ore por cura. Ele falou: eu quero que você ore porque eu preciso de libertação. Eu falei, Eu falei, vamos embora. De repente comecei a orar, eu vi que o negócio ia ficar ruim.
Daí eu falei assim, daí eu parei a oração, falei, vamos ali dentro comigo. Mas daí era impressionante, porque o rapaz tá, mas dá uma pena, gente, dá uma pena. É isso que eu sinto, uma pena. É o diabo dominando o menino. Caiu endemoniado. Daí eram muitos mesmo. E aí expulsava um, daqui a pouco ele vinha e falava assim, a minha família daí, eu não sei quem é, por isso eu estou falando, tá? A minha família é da sua igreja, você conhece fulana, você conhece cicrano, você conhece não sei o que, daqui a pouco pum, vinha e endemoniava de novo. E daí o meu coração foi enchendo de pena, assim, enchendo de pena, porque imagina essa família. É um caso sem esperança. Não tem jeito, é desde a infância assim. Parece que já foi predestinado a servir o diabo. Jesus falou um negócio aqui e está atingindo um monte de família aqui hoje. Pode um caso impossível, um filho endemoniado ser liberto? Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê. Pode, sim senhor. Não tem jeito, Jesus, ele está assim desde a infância, não tem esperança para ele. Imagina a dor do coração desse pai. Jesus simplesmente não dá ideia para autocomiseração. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Hoje eu não quero pregar aqui, quero avivar o nosso coração de um Deus que é possível todas as coisas. E foi isso que o pai fez, mesmo com dúvida. Eu creio, mas me conduz, porque eu não tenho fé suficiente, eu estou cansado. E imediatamente Jesus falou, eu só precisava do seu acesso. Gente, Jesus só precisa do acesso da gente para fazer algo, só que a gente não dá. Esse é o problema. Nós acreditamos no poder de Deus até a segunda página. Senhor, eis-me aqui, mas só faz com aquele ali. É isso que acontece. Mas Jesus pergunta, você pode me dar um acesso? O cara foi sincero com Jesus. Você vê, sinceridade é mais importante do que estar preparadão, porque a gente não está. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Me explica um negócio desse. Tá bom, era só o que eu precisava, que você me desse acesso. No meu nome, sai desse corpo. Puf, acabou. Acabou. Gente, hoje no nosso planeta, milhões de pais têm sofrido, porque percebem que o diabo tem destruído seus filhos, porque percebem que seus filhos estão em cativeiros espirituais, são cegos espiritualmente, estão drogados, estão em confusão de identidade. Mas eu pergunto para você que é pai aqui hoje nessa situação, ei, pais, você crê que tudo é possível para Deus? Você crê nisso? Eu creio que Deus colocou essa história aqui na Bíblia para lembrar a todo pai que está aqui hoje: saiba que nada é impossível para mim. Por isso, no nome de Jesus, essa manhã, rededique os seus filhos ao Senhor, entregue os nossos filhos ao Senhor, levem eles até Jesus, e você verá que Cristo pode fazer um milagre. Quanta gente aqui hoje está precisando ser lembrado dessa verdade. Eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, eu já falei para aquele menino, eu já admoestei aquela menina. O Deus fala hoje, hoje é momento de você descansar. Você crê? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ok, você me deu acesso, então eu vou te falar, o seu filho é propriedade minha, tudo é possível para Deus. Chega de entregar pontos, é momento de voltar a sonhar. Deus pode mudar a vida de um filho, você crê nisso? Segundo lugar, tudo é possível para Deus. Em segundo lugar, Deus pode também trazer à vida tudo aquilo que já está morto. E a história que eu trago para vocês é de João capítulo 11, a história de Lázaro, aquele que morreu. Jesus não estava em Betânia, que era onde Lázaro morava com as suas irmãs, estava longe dali, e alguém mandou avisar: o seu amigo está doente. Jesus fala: eu tenho mais coisas para fazer, daqui a pouco eu vou para lá. Jesus se demorou tanto, mas tanto que Lázaro morreu, e Jesus falou: Lázaro só dorme. Já estava morto. Chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. Não tem jeito. Marta e Maria vieram, as irmãs de Lázaro, e a primeira foi Marta, quando disse assim, lá no versículo 21, Senhor, se estivéssemos aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus,
o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Marta estava fazendo teologia com a morte, não se faz. Jesus Cristo falou: ei, nada disso. Olha o que ele falou, a mesma coisa que Jesus falou para aquele pai demoniado, a mesma coisa que Deus falou para Abraão e Sara. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou. Sabe o que ele estava falando? Existe algo impossível para Deus. Existe algo impossível para mim, existe algo impossível para quem crê. E aí é que Jesus chega. E Jesus, interessante, ele chega no lugar do luto, no lugar das causas impossíveis, que já não são mais aparentemente viáveis. Jesus está diante da morte, mas entra no palco da morte, e o Senhor da vida, e quando ele olha para a morte, ele dá uma palavra: Lázaro, vem para fora. Não foi apenas uma palavra, foi uma vocação. Eu imagino o morto se levantando na pedra, saindo todo enfaixado: Lázaro, hoje não é dia de morrer, hoje não é dia de luto, hoje é dia de vida. Existe alguma coisa impossível para Deus? Quantos cristãos hoje aqui não oram mais? Quantos cristãos hoje aqui não invocam mais ao Senhor porque acham que não há mais solução para o seu problema? Quantos? Esse texto nos faz apenas uma pergunta: você crê que Deus pode trazer de volta à vida aquilo que você considera morto? Você crê nisso? Há uma multidão de cristãos que confiam em Deus até um ponto, mas quando algo morre, eles dizem: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu não me refiro apenas à morte física, eu falo a respeito da morte de um sonho, da morte de um ministério, da morte da esperança, da morte da vontade de viver para Deus, ou qualquer coisa que você acha que não tem mais como arrumar. Eu me refiro sobre isso. Deus colocou essa história aqui na Bíblia, na palavra de Deus, com um único motivo: para dizer que aquilo que a gente já está certo de que não tem mais esperança, aquilo que já cheira mal, aquilo que já não tem mais vida, aquilo que já perdeu a sua essência, não significa que é o ponto final. Não tem nada tão morto ou que está num estado tão avançado que Deus não possa trazer de novo a vida. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Eu creio que essa manhã é uma manhã de ressurreição, de cura, de libertação. Eu vim ministrar aqui, daqui a pouco eu vou ministrar juntos. Eu quero acabar logo a palavra, que eu quero, e já está acabando o meu tempo, porque eu quero ministrar, eu quero trazer. A gente precisa orar hoje. Eu creio que Deus hoje vai libertar, vai curar, vai transformar, sabe? Não duvide disso, gente. Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A última palavra é dele. E eu preciso perguntar para você: tem algo morto na sua vida? Tem algo que você já jogou num canto dizendo: não, isso aqui morreu. Tem algo que você já não tem mais esperança. Tem algo que você desistiu porque passou tempo demais. Eu devo ter me enganado com o que Deus me falou lá atrás. Foi fruto da minha emoção. Tem algo, sabe? Essa afirmação de Jesus a respeito de Lázaro nos afirma contundentemente hoje, nos trazendo a realidade de que Cristo, o Deus impossível, é aquele que pode trazer a vida novamente tudo que está morto. Terceiro e último exemplo: Deus pode trazer provisão a toda a falta que nós temos. Jesus com seus discípulos, em Mateus capítulo 17, diz o seguinte: quando Jesus e os seus, versículo 24, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu Pedro. E quando Pedro entrou em casa de Jesus,
entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntou-lhe: o que você acha do que aqueles caras falaram, Simão? O que a gente deve fazer? De quem os reis têm cobrado tributo e imposto? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Então disse Jesus: então os filhos são isentos. Jesus estava dizendo o seguinte: eu criei tudo, não necessariamente precisava, porque tudo é meu. Mas, aí diz o texto, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Não pediu nem para jogar rede. Mar da Galileia cheio de peixe, rico pra caramba. Jesus falou assim: eu tenho um teleguiado para você, Pedrão. Você vai botar lá, o GPS vai ser assim, puf, vai ser. Olha o que vai acontecer. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. O imposto de Jesus, 2 dracmas, e o imposto de Pedro, mais 2. 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. E assim aconteceu. Por que Jesus... Essa é a pergunta: por que Jesus não fez uma coleta lá com aquele bando de secundários que tinha? Ele conseguiria muito mais do que 4 dracmas para pagar o imposto. Sabe por quê? Jesus tinha um objetivo pedagógico aqui. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para Pedro. Pedro seria um apóstolo, e ele precisava aprender isso. Assim como a gente, se somos seguidores de Cristo e queremos viver pela fé, nós precisamos entender algo. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural, e Ele providencia tudo aquilo que precisamos, e nunca vai deixar faltar nada. Nada. Eu podia aqui falar, vocês conhecem diversos testemunhos a respeito desse lugar. E em Deus nunca deixou faltar nada. Ele pode resolver qualquer problema financeiro, gente. Ele pode resolver qualquer crise familiar. Ele pode resolver qualquer necessidade desesperadora. Existem ocasiões na nossa vida, e a gente sabe que só um milagre para resolver. E Ele sabe disso também. E também nos promete. Ele fala assim: ó, me busca primeiro, que o reino de Deus vai ser acrescentado. Por que vocês estão ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vestir? Aqui a gente está falando sobre dinheiro agora. Por que a saciedade, gente? Vocês acham que se eu não deixo faltar para as aves do céu, que não trabalham nem ajuntam celeiros, quanto mais a vocês, homens de pequena fé? Se eu vou vestir e visto muito bem a árvore, a erva daninha que existe, os lírios do campo, melhor do que qualquer rei que existiu, se eu visto elas, que hoje acontecem, mas amanhã são lançadas no forno, ou seja, não tem grande valor, quanto mais vocês, que são a minha menina dos olhos. É óbvio que eu não vou deixar faltar nada. Os gentios procuram essas coisas, mas Jesus nos garante prioridades. Primeiro, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer hoje aqui para você e para alguém que está desesperado aqui, gente, Deus faz sair da boca do peixe provisão. Da boca do peixe, do lugar onde menos se espera, o Senhor está no controle da história. As nossas finanças são dele. Não importa a situação que você esteja passando. Se você precisa de libertação, Deus é capaz de libertá-lo. Se você precisa de cura, Deus é capaz de curá-lo. Deus é capaz de transformá-lo. Não importa o que você esteja passando, mas você primeiro precisa crer que nada é impossível para aquele que crê num Deus do impossível. Meu objetivo é chacoalhar você hoje e perguntar uma coisa só para vocês: qual é o tamanho que você deu para o seu Deus? Essa é a pergunta. Ele precisa desse acesso. Qual é o tamanho de Deus para você? Não aquilo que você fala da boca para fora, mas aquilo que de verdade você age no sentido: eu creio, mas me ajuda. Essa sinceridade, sabe? Essa sinceridade, sabe? E eu pergunto para você mais uma vez: você crê no que nosso Deus pode resolver qualquer situação? Você crê que Ele pode tirar um câncer do seu filho? Você crê que Ele pode tirar um câncer do seu corpo? Você crê que Ele pode libertar o seu marido de um vício? Você crê que Ele pode fazer tudo de novo na sua família? Ei, tudo começa com o que você crê. E hoje eu vim dizer para você só isso: nada é impossível para Deus. A Andressa, minha cunhada que ministrou aqui o louvor, ela tem uma prima, o nome dessa prima é Aninha.
E a Aninha contou uma testemunho para mim uma vez, que eu achei a coisa mais linda do mundo. A Aninha falou que foi numa conferência das crianças, lá numa igreja chamada Zion Church, do Monte Sião, do Tel Hayash. Tem uma conferência aqui de lá muito forte. E eles têm uma sala que eles chamam de sala do sobrenatural, tipo os homens assim, eles copiaram das crianças lá. Sala do sobrenatural, mas é muito interessante, é a conferência das crianças, e eles estão preparando as crianças para serem avivalistas na geração deles. O pessoal diz assim: nós vamos começar um projeto da nossa igreja, chamado Avivalistas, com os nossos filhos. A gente acredita que criança frutifica agora, que pode curar agora. Eles têm um coração impuro, né? Imagina, vão botar a mão na nossa cabeça e vão curar a gente pelo nome de Jesus. Vai acontecer. Olha esse testemunho, nessa sala do sobrenatural lá, são as crianças que oram pelas pessoas, e elas só podem, as crianças estão lá junto com um monitorzinho, cada criança com um monitor. E a Aninha entrou na sala e entrou na frente dela uma mulher, e daí a criança estava assim do lado dela, uma criança do tamanho do Theo, da idade do Theo, 7 anos de idade, da idade do meu filho. Daí a criança estava lá, ela estava desenhando um negócio, o cara chegou, a criança falou assim: oi tia, papai do céu está me falando que você está dodói aqui, ó. Era no estômago. Você está dodói aqui. A mulher começou a chorar, né? Porque ela sabia o que ela tinha. Ela tinha um câncer no estômago. Você está dodói aqui. Cospe para mim. A mulher: Deus, Ele usa da forma como Ele quer, quem Ele quiser, do jeito que Ele quer. A gente tem que entender algo: nada é impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. Sabe qual é o problema? Que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O problema é que a gente tem a postura de Sara. A gente volta a fazer pães quando Deus está falando na sala. Vocês entendem? Lembra da primeira história? É isso. O problema é que a gente esquece das promessas e a gente se baseia no que o cotidiano nos leva, porque o cotidiano é um rolo compressor, e eu concordo com isso. Mas hoje nós vemos aqui, eu estou aqui hoje, essa mensagem, ela nunca foi tão certa de ser pregada hoje, eu tenho certeza disso, sabe? É só com um objetivo: traga de novo à memória aquilo que Deus prometeu. Coloca diante de Senhor e sobre a mesa novamente aquilo que Deus pode fazer. Redimensione o tamanho de Deus. Ele é o Deus do impossível, e nada é impossível para o Senhor. Nada. E eu termino aqui perguntando: como viver o impossível de Deus? Como viver? Um ponto só: mude sua postura. Mude sua postura. Agora nós voltamos ao texto do início. Ele nos propõe duas posturas: a postura de Sara e a postura de Abraão. E aqui eu quero trazer um texto para a gente conversar, o texto do Rubem Alves, que ele traduz esse texto de uma forma muito bonita. Preste atenção nisso. O tempo passava, disse Rubem Alves. O corpo de Sara continuava o mesmo. Pequenos seios de adolescentes, o ventre liso, que não conheceu a gravidez. E a cada mês o sangue anunciava de novo que as sementes haviam caído sobre a pedra. Nada aconteceu. Não importa, dizia Abraão, ele virá. Eu vivo pela promessa de Deus, eu norteio a minha vida pela promessa de Deus. Ele virá. Se Deus falou para eu olhar para o céu e tinha estrela, pode contar, vai ser a sua descendência. Você não consegue contar, olha para a terra, tem areia, conta os grãos de areia, você não consegue contar, então a minha descendência vai ser assim. Deus falou para mim, não importa o tempo, não importa o que me diz ao redor, não importa, o meu bebê virá, eu vou pegar ele no colo. Postura de Abraão. O tempo passou, vieram os sinais da velhice: olhos baços, braços fracos, abraços poucos, seios murchos, e o sangue que nunca mais voltou, dizendo da inutilidade das sementes. Elas acabaram. Só uma coisa não envelheceu: o sonho daquele velho homem, que continuava a olhar as mesmas planícies e a ter as mesmas visões. Eu te darei filhos como a areia do mar, como a areia do mar. E foi no calor mais forte que 3 homens surgiram. Não se sabe como. Pode, pessoal do instrumental, pode vir já. Não se sabe como. Daquela imensa solidão,
apareceram, e ali ficaram, sob a árvore comeram, e ao se despedirem disseram: voltaremos daqui a 1 ano, e quando voltarmos, Sara terá tido um filho. Sara, que ouvia tudo à distância, achou que aquela era uma piada engraçada. Podia-se imaginar coisa mais cômica que uma mulher velha, cara enrugada, boca sem dente, seios murchos, com o ventre inchado e seios turgidos de mulher grávida. Impossível. Postura da Sara. Sabia as lições do possível e do impossível, é óbvio. E ela não pôde conter o riso. E enquanto ria, caminhava para a cozinha. Cozinha, lugar de realidade. Ali onde seus desejos eram modestos e possíveis. Pães, bolos, guisados, coalhadas. Era o que deu para fazer, era um sonho impossível. Pelo menos eu tenho, eu e meu velhinho aqui. Mas não são sonhos impossíveis. Deus tinha sonhos maiores, mas ela se adequou. Lembra da pregação de semana passada? Começou a malhar trigo no lagar, em lugar menor. Eu vou refazer para sobreviver. Sonhos possíveis. Mas Abraão, sem haver aprendido as lições do possível e do impossível, não tinha limites para ele, porque ele ressignificava a sua fé, sua perspectiva de quem Deus era e não sobre as circunstâncias. Abraão, sem aprendido as lições do impossível e do possível, vivia no mundo dos desejos que ainda não aconteceram. Eu sou filho de Deus, e eu sou filho de um Deus no impossível. Eu sonho não os meus sonhos e não o que dá para sonhar, eu sonho o sonho de Deus. Ele acreditou no sonho, sorriu, tomou um machado e foi para a floresta cortar uma árvore. Ele começou a construir berços. Um bercinho. Enquanto uma fazia bolos, o outro construía berços. Enquanto uma sonhava e fazia o que lhe era possível, porque precisava sobreviver, o outro se baseou na promessa de Deus e falou: se é para ter um filho, eu vou construir o meu berço, e o Senhor mandará. Qual tem sido a sua postura? Você vai se contentar a viver um sonho possível, ou os sonhos de Deus, ou o impossível que só Deus pode fazer? Ah, Senhor, como eu queria me libertar, mas eu não consigo, eu já me entreguei às drogas. Ei! Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que dá para fazer é andar por aí, pedindo uma ajudinha aqui, outra ajudinha aqui. Ei, eu bem sei os sonhos que eu tenho para vós. Sonhos de lhe fazer prosperar, não são sonhos de morte, são sonhos de vida. Senhor, eu acho que o que dá é para eu me contentar em ter apenas um filho, pelo menos que não seja drogado, mas eu acho que aceitar a Jesus como Salvador é impossível. Eu creio que eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu não coloco filho para ir para o inferno, eu coloco filho para povoar o céu. Sabe, meu objetivo é chacoalhar você hoje. Chacoalhar, para voltar a sonhar aquilo que perdeu, sabe? Não dá, gente. Ou nós temos duas posturas diante do que Deus nos prometeu: ou a gente vai para a cozinha fazer bolo, ou a gente pega o nosso machado e vai construir berços, porque as promessas virão. Desculpa me alongar, mas eu sei muito claramente que essa palavra é libertadora. Sabe, qual é a sua postura hoje? O que você precisa mudar? A minha sugestão hoje é: faça como Abraão. Eu acredito num Deus que é o Deus do impossível, e nada é impossível para Deus. E mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que as circunstâncias ao meu redor sejam contrárias, hoje eu decido caminhar pela voz do Mestre, que diz: para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Sabe qual tem que ser a sua decisão hoje? Chega de ficar rindo atrás da porta. Por que Sara está rindo? Chega.
Chega de ficar rindo atrás da porta. Hoje eu decido dizer não ao ordinário. Chega de fazer bolo, chega de fazer pão, chega de fazer o que dá para eu fazer. Hoje eu decido dizer não. Hoje eu me nego a voltar a fazer pães. Hoje eu me nego a sonhar menor. Hoje eu decido não parar no meio do caminho e voltar para casa com o filho todo queimado e machucado. Deus pode libertar os meus filhos. Hoje eu decido não dizer que é o fim simplesmente porque aparentemente está morto. Hoje o próprio Deus nos fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje eu decido não ir pregar empréstimo com a agiota antes de consultar Deus, antes de ir pescar um peixe porque Ele mandou, sabendo que Ele virá a provisão. Hoje eu decido. Existe algo impossível para Deus, o Senhor está falando. Então, no nome de Jesus, saia da cozinha, pare de fazer pães, pare de fazer ordinário, volte a construir berços, volte a buscar o sobrenatural de Deus. O justo viverá pela fé. A pergunta é: qual o ordinário, a rotina ordinária que você hoje tem que abandonar para viver o Deus do impossível? Talvez é gente com o joelho no chão de novo, orando pela sua família, orando pelo seu ministério, orando pelo que Deus vai fazer. Talvez alguns aqui é pedir conta do emprego. Talvez alguns aqui é pegar de novo as suas ferramentas de trabalho e ir em direção à floresta, derrubar as madeiras e falar: se Deus me prometeu, ainda que eu não veja, ainda que eu veja um céu claro de brigadeiro, não tem uma nuvem dizendo que tem chuva, mesmo assim, promessa do Senhor e realidade são a mesma coisa. Eu construo berços, o Senhor abrirá o ventre, Ele fará novamente. Qual o ordinário que você tem que transgredir hoje? Qual é ele? Nós precisamos nos mover. Você vai se contentar em viver sonhos possíveis ou impossíveis, ou sonhos de Deus? Vamos sair da cozinha? Vamos em direção à voz de Deus? Chega de fazer pães, é hora de construir berços. Os sonhos de Deus não morrem. Você pode ficar de pé? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu. É o Senhor falando para você. Ele diz assim agora, diz: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, yeah, e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode cantar isso com todo o seu coração, diga: a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu queria ter muito mais tempo, por isso eu vou ter que fazer de forma genérica, mas a gente vai tentar ser individual. Tudo que a gente for fazer agora, faz de conta que é o Senhor falando com você. Eu acredito que essa manhã é uma manhã de cura.
Eu acredito que essa manhã é uma manhã de libertação e de redirecionamento de começo, ressignificando quem é Deus em nós e indo em direção a construir berços. É isso. Quantas mães estão aqui hoje, essa manhã, que querem engravidar e não conseguem? Levanta sua mão. Tem alguma mãe aqui hoje? Isso. E que quer colocar isso diante do Senhor? Isso, levanta lá no alto. Eu vou pedir para os seus maridos. Temos uma mãe aqui, temos mãe aqui. Mais alguém? Eu vou pedir nesse momento que, se o seu marido não tiver uma mulher, vá, essas mães, levantem lá no alto, rapidinho, gente. Só para a gente conseguir isso. Coloque a mão no ventre dessas mulheres. Nós temos uma mulher ali, nós temos duas mulheres ali. Mulheres, vocês podem orar ali agora? Podem orar ali? Alguma líder de célula, alguma mulher, vai lá, ó. Temos duas mulheres com a mão levantada. Gente, eu não consigo ver todo mundo. Eu creio que nesse momento vai existir cura. Ventres vão ser abertos nesse momento. Eu acredito nisso. Eu acredito. Olha aqui, ó. Isso, por favor. Isso. Mulheres. Isso. Agora deixa eu falar outra coisa. Ei, pais que têm seus filhos perdidos agora, mas que acreditam que eu e minha casa serviremos ao Senhor, levanta sua mão, onde você está. Isso, aqui ó, eu quero que pais, famílias, por favor me ajudem, gente. Temos muitas pessoas, agora que a gente vai orar com esses casais. Aqui ó, temos pais aqui, temos pais lá atrás, temos muita gente. Eu peço que no nome de Jesus, ninguém agora, você abre o seu olho agora, não fecha o olho, vê se tem alguém com a mão levantada. Se está do seu lado, ore nesse momento com autoridade, dedicando essas crianças ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar. Comece a reclamar nesse momento. Já é o momento da gente clamar. Aqueles que têm passado por enfermidade de câncer, levante a sua mão. Aqueles que estão com câncer aqui, aqueles que estão com câncer, isso, mão levantada, isso. Temos pessoas lá atrás, temos pessoas lá em cima, temos pessoas aqui. Por favor, levante a sua mão. É o momento da gente orar especificamente por isso, por cura de todo tumor, de todo caroço, de todo câncer. Cura. Levante sua mão até alguém chegar até aí. Alguém aqui está diante de uma enfermidade que precisa de uma intervenção de Deus. Levante sua mão, mesmo que não seja câncer, mas que precisa de uma intervenção de Deus. Tiago, ora aqui comigo, isso. Temos uma mulher ali, nós precisamos orar. É amanhã da igreja orar por cura, por restauração e por libertação. Tem alguém aqui que falou como aquele... Temos pessoas ali, ó, com a mão levantada. Por favor, isso. Vamos orar, gente. Não tenham vergonha, não tenham medo. É a igreja avança. E quando a igreja avança, diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Alguém aqui hoje precisa de libertação. Atenção, que nem aquele menino falou comigo lá no passado, lá semana passada. Quem hoje precisa de libertação, levanta sua mão aqui. Levanta sua mão. Senhor, eu preciso que você me liberte. Seja de um vício, seja de algo que não está diante do Senhor. Levanta, ali Renato, ora ali, ó Renato, para mim, ó, com aquele rapaz que está com a mão levantada. Por favor, aqueles que estão com a mão levantada, dizendo eu preciso de algo. Tem pessoas lá atrás também. Por favor, vai lá orar para mim, gente. Isso, lá atrás. Hoje é manhã de cura, hoje é manhã de libertação, hoje é manhã de Deus trazer de novo aquilo que se perdeu, mais uma vez é momento de sairmos dos nossos lugares de conforto, de sairmos do nosso lugar daquilo que é natural, que o que deu para fazer na nossa cozinha, e voltarmos a sonhar os sonhos de Deus, pegarmos mais uma vez o que Deus tem pra gente e falarmos: Senhor, nós queremos ir em direção aos seus sonhos. Se o Senhor nos prometeu filhos teremos, Senhor, venha nesse lugar, Senhor, que haja libertação nesse lugar, transformação nesse lugar. Eu venho te pedir, Senhor, agora todos aqueles, presta atenção aqui, toda a família hoje aqui, casais que precisam de oração na sua vida matrimonial. Vem cá, é isso mesmo, na sua vida matrimonial. Levante a sua mão nesse momento, dizendo eu preciso, por favor, pessoas para orar. Nós temos pessoas aqui na frente, aqui, isso, pessoal daqui, me ajuda aqui. Vamos orar por esse povo. Gente que precisa de uma intervenção na sua família hoje, na sua família. Levante sua mão, isso, levante sua mão. Nós vamos orar. Temos pessoas ali também. Gente, me perdoa o horário, hoje é manhã de libertação. Mais uma vez, eu preciso desse momento. A igreja agora precisa ser eficaz em oração. Nós vamos orar, aleluia, glória ao teu nome. Mais alguém aqui, gente, que está sem alguém? É o momento, ó, temos uma mulher ali atrás, ó.
Isso, lá atrás. Isso já chegou, Andressa, já chegou. Já chegou. Gente, a palavra do Senhor diz que se estamos reunidos no nome do Senhor, se ligamos na terra, será ligado nos céus. Nós vamos colocar diante de Ti agora, diante do Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nele, na cruz do Cordeiro de Deus, Ele tomou sobre si tudo e nos levou a uma vida plena, uma vida de libertação. E nós estamos arrogando isso hoje diante do Senhor. Senhor, nós não nos contentamos em fazer o que é ordinário. Nós saímos desse lugar e nós vamos em direção ao nosso Deus, ao Deus dos impossíveis, ao Deus dos impossíveis, ao Deus do sobrenatural, aquele que abre o ventre das mulheres que não podem ter filhos, aqueles que renovam alianças que já estavam totalmente quebradas, aquele que acaba, Senhor, com a briga do casal e faz uma família linda, aquele que traz os filhos de volta, porque os filhos são herança e nós não abrimos mão dos nossos filhos, aqueles que pegam os nossos filhos e lançam como flecha para o mundo, para serem bom perfume entre as nações. Senhor, nós mais uma vez tomamos posse do tamanho de quem Tu és. Nós falamos para a nossa alma, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa história mal resolvida. Tu és o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, e em Ti não existe ponto final. A última palavra é do Senhor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos, aleluia! Deus está restaurando os teus sonhos para sempre, sempre, sempre. E a tua visão, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de... Vamos fazer isso, a nossa oração. Vamos falar em primeira pessoa. Diga: recebo a cura, recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebo a cura, recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, nós entregamos diante de Ti essa manhã, que o Senhor quis nos renovar e restaurar em direção a viver um Deus do impossível. Senhor, nós hoje já estamos celebrando, como a gente cantou hoje no início. Nós estamos celebrando hoje as vitórias que foram conquistadas aqui. Em breve, Senhor, eu creio que eu vou estar apresentando os bebês das mães que abriram os ventres aqui. Eu creio nisso. Em breve, Senhor, eu vou estar testemunhando de famílias que foram plenamente restauradas, porque o perdão teve brecha. Em breve, Senhor, eu creio que nós vamos estar celebrando caroços que saíram, doenças que eram impossíveis para os homens, mas possíveis para Ti. Obrigado, Senhor, porque em Ti sempre tem um novo começo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o Seu rosto sobre nós
que tenha misericórdia de nós. E que o Senhor, o Jeová Rafa, o Deus que cura, que o Senhor, o Jeová Jirê, o Deus que provê, que o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, o Deus libertador, esteja com o seu povo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?